Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para a nossa penúltima aula sobre nutrição, falar um pouquinho hoje sobre nutrição parenteral e os cuidados, tá? E a próxima aula já é a avaliação final de vocês, tá bom? Como sempre, eu vou deixar disponível a aula e a atividade, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar a tela só um pouquinho. A gente já começa a nossa aula de hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de nutrição parenteral e cuidados com a nutrição parenteral. Para a gente entender um pouquinho, nutrição parenteral é a administração dos nutrientes através de uma via intravenosa ou endovenosa, né? Pode ser via exclusiva para nutrição parenteral ou de apoio. Isso, exclusiva, que seja só dieta parenteral ou parenteral e mais uma enteral ou oral para complementar, dependendo da capacidade de digestão e absorção de cada paciente, tá? Essa dieta, ela vai sim no catéter central, geralmente na jugular ou na subclávia, ou no catéter periférico, porém, esses catéteres e essa via é de uso exclusivo para nutrição parenteral. Eu não posso abrir, eu não posso interromper, eu não posso usar para medicação, eu não posso usar para fazer absolutamente mais nada. Único, exclusivamente, é para fazer a nutrição parenteral, tá? Se eu abrir, a bolsa vai inteira para o lixo, porque eu contamino todos os nutrientes e o risco de eu levar infecção para a corrente sanguínea do paciente é grande, tá? Alguns cuidados que a gente tem que ter, então, observar a integridade dessa embalagem, se não tem nenhuma partícula, se não está precipitado, né, que separa, às vezes, os nutrientes, se está com alguma alteração da cor. Geralmente, ela é uma dieta branca, bem leitosa, né? Se não tem fases separadas, o que indica que a dieta está fora do padrão. Essa dieta ela é manipulada em farmácias de manipulação, em laboratórios, ela vem numa temperatura de geladeira, então ela é conservada na geladeira até antes da administração. E aí a gente tem que ter alguns cuidados, né, de tirar da geladeira, deixar na temperatura ambiente, lembrando que isso vai cair na corrente sanguínea do paciente. Se eu colocar numa temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente, eu vou provocar uma hipotermia e o paciente pode ter um choque térmico. Sempre realizar a lavagem das mãos, ver se o catéter está bem posicionado antes de administrar, se ele não está perdido esse catéter. Manter esse frasco protegido da luz, geralmente isso é feito com um equipo fotossensível, não é um equipo transparente, ele é um equipo mais marronzinho, e a bolsa fica coberta durante todo o tempo, né? Manter afastado de fonte de calor, tanto a dieta quanto o equipo, senão a gente estraga essa dieta. Não usar a via de acesso da dieta para exclusivamente mais nada, a não ser para nutrição parenteral. A troca desse curativo do catéter central ou periférico ocorre de acordo com o protocolo do hospital em geral. O periférico a cada 3 dias e o catéter central a cada 7 dias. Importante, monitorização do paciente, então tranquilizar ele quanto ao procedimento, que é como se ele estivesse recebendo uma medicação, porém é a dieta. Manter medidas de higiene e conforto do paciente, né, estimulando banho, higiene oral, mudança de decúbito, deambulação, ele tem uma vida normal, ele só está recebendo uma dieta pelo catéter. Observar sinais e sintomas de complicação, então, se ele tiver com infecção, ele vai começar a ter febre, ele vai começar a ter taquicardia, tremores. Pesar diariamente o paciente, geralmente no mesmo horário, na mesma balança e com o mesmo tipo de roupa, então, se está de camisola, põe a camisola, se está de chinelo, com o mesmo chinelo, na mesma balança, tá? Controle de glicemia capilar, porque como ele não está recebendo geralmente nada por boca, ele pode ter uma instabilidade de glicemia
por conta dessa dieta manipulada. Então, por vezes, a dieta é mudada todos os dias, de acordo com os resultados laboratoriais e com o quadro clínico do paciente. Então, a gente tem que fazer um controle rigoroso de sinais vitais e da glicemia capilar. Balanço hídrico, sempre, né? Porque vai estar entrando bastante volume. Controle de exames laboratoriais, por isso da importância de saber se eu coloco mais um nutriente, menos um, ajusto outro ou não. Registro em evolução e intercorrências, caso tenha. Então, de novo, o registro é extremamente importante em tudo aquilo que a gente faz, tá? Indicações da nutrição parenteral. Então, quando esse paciente não pode receber nada por via oral ou enteral, quando a absorção é incompleta, ele pode até estar recebendo nutrição oral ou enteral, mas ele está com uma baixa absorção de nutrientes, então eu tenho que complementar com uma nutrição parenteral. Lembra que ela não precisa ser única e via exclusiva de alimentação. Terapia nutricional por tempo prolongado, então se ele vai precisar de um suporte de um tempo prolongado, isso é feito também. Quando tem alguma alteração, quando o trato gastrointestinal não está íntegro, uma desnutrição com perda de 15% do peso devido a doenças obstrutivas, então está com alguma obstrução por tumor no trato gastrointestinal e está perdendo muito peso, faz uma complementação com uma nutrição parenteral. Uma síndrome do intestino curto, onde a gente vai ter uma má absorção ou uma baixa absorção de nutrientes, ou quando tem uma fístula enterocutânea com alto débito. Então, é uma fístula no intestino, geralmente quem tem doença de Crohn, isso é mais comum acontecer. Então, o paciente tem uma fístula, como se fosse um corte no intestino, e esse corte fica drenando secreção, muco, fezes e todo o conteúdo do intestino para a cavidade abdominal e, por vezes, até para a pele, né? Quando se tem uma cirurgia, ele consegue até sair para fora do organismo. E aí você tem que parar a dieta, parar a nutrição por via oral ou enteral para parar com essa fístula, diminuir, esperar ela fechar. Quando o paciente precisa de um jejum por mais de uma semana, dependendo da condição dele. Desnutrição grave com perda de 20% do peso também é outra indicação. Complicações pós-operatórias do trato gastrointestinal, desordens gastrointestinais, queimaduras graves, quando o paciente não está complementando só com uma nutrição enteral, né, uma vez que ele deve estar entubado, e tudo ele pode complementar com uma nutrição parenteral. Condições pediátricas, então, prematuro extremo. Geralmente, o prematuro extremo, ele não pode se alimentar por sonda, porque o intestino dele não é formado ainda. Se você começa a alimentação precoce para um prematuro, ele pode ter necrose do intestino e isso pode levar a óbito do bebê prematuro. Então, via de regra, os bebezinhos prematuros extremos, eles ficam com nutrição parenteral. Ou por uma má formação do trato gastrointestinal, uma diarreia crônica intensa. Existem fórmulas padrões e impressos padrões de dieta de nutrição parenteral, tá? E, claro, o médico pode pedir ajuda da farmacêutica, geralmente na formulação disso, tá? No caso de desnutridos, assim que possível, a gente já inicia a nutrição parenteral ou de 7 a 15 dias antes e após o pré e pós-operatório de cirurgias do trato gastrointestinal, já para prever que o paciente tem uma perda de peso muito grande, né? Ou em pacientes com complicações em pós-operatório de trato gastrointestinal, tá? Pediátricos, quando o paciente tem hipermetabolismo, então ele está consumindo muito daquilo que ele está consumindo e ele não está dando conta de desenvolver, tanto em ganho de peso, quanto em massa muscular, quanto em crescimento e desenvolvimento, né? Queimaduras e traumas múltiplos, né? Primeiro tem que se estabilizar o paciente hemodinamicamente, porque ele pode estar com desequilíbrio, pode estar com desequilíbrio de líquidos, de eletrólitos, de tudo,
né? E quando a gente termina essa nutrição? Quando a gente tem uma restauração completa do trato gastrointestinal, né? Quando eu puder voltar a me alimentar por boca, quando a absorção de nutrientes for adequada, a gente consegue cancelar e parar essa nutrição parenteral, tá? Como eu disse antes, a gente tem a via de acesso, tanto a periférica quanto o catéter central. O PIC, vocês vão ver que é um catéter central de inserção periférica. Então, você coloca por uma veia do braço do paciente e esse catéter vai parar bem próximo do coração, tá? E o catéter central ou coloca-se na jugular ou na subclávia, tá? Complicações que se pode ter, uma trombose. Então, esse catéter, lembrando que ele está dentro da veia do paciente, qualquer bolha que se forme, qualquer coisa que se forme nessa dieta pode levar a uma trombose, né? Formação de um êmbolo. Hiperglicemia ou hipoglicemia, porque, claro, o consumo desses nutrientes da glicose é diferente, uma vez que ele já está diluído. Insuficiência de lipídios, lembra das aulas anteriores? Os lipídios são difíceis da gente controlar, de diluir, né? Porque eles não são diluídos, então, para a gente colocar uma quantidade adequada de lipídios na fórmula, quando a fórmula a base dela é de água, fica um tanto quanto mais complicado. Infecção do catéter e, por consequência de corrente sanguínea, ele pode evoluir para uma sepse se eu não manipular direito esse catéter. Isso é extremamente grave e pode levar o paciente a óbito. Porque, lembrem, ele não tem só a questão da nutrição com problema, ele tem outros problemas associados. Então, o risco dele ter uma infecção é muito maior, tá? Aqui tem alguns diagnósticos e cuidados, lembrando que a gente tem, por vezes, os cuidados são muito parecidos com os cuidados da nutrição enteral, porém, a gente está mexendo numa via de acesso central ou periférica, mas a gente está mexendo na via de acesso do paciente, né? Então, está na corrente sanguínea. Então, nutrição desequilibrada, a gente já viu nas aulas anteriores. Então, tem que pôr a bolsa corretamente. Essa bolsa fica obrigatoriamente na bomba de infusão, tem que fazer o peso diário nesse caso, balanço hídrico de novo, controle da eliminação. Por vezes ele não vai evacuar, vai ser aí só um muco, então a gente tem que tranquilizar o paciente com relação a isso. Independente dele estar se alimentando ou não, de novo, a questão da higiene oral e estimular a ingesta oral quando for possível. Risco de infecção e integridade da pele, a mesma situação, então, higiene corporal diária, troca do curativo do catéter sempre que necessário. Geralmente, a troca do catéter central é a cada 7 dias, mantendo-se toda uma técnica estéril, ou, quando necessário, manter uma desinfecção da linha de infusão. Então, antes de eu conectar o equipo, de novo, eu vou lá fazer asepsia com álcool 70 pelo menos 10 vezes, girando e limpando esse catéter onde vai ser instalada a dieta. A troca do equipo também é a cada 24 horas, então, trocou a bolsa, troca o equipo. De novo, a importância, via exclusiva de uso do catéter. Eu não vou usar essa porcaria desse catéter para absolutamente mais nada. Controle de sinais vitais, temperatura e pulso de 6 em 6 horas, ou de acordo com Mills, ou se estiver na UTI, de 2 em 2 horas. Atenção para os sinais de infecção, então vai estar com taquicardia, febre, sudorese, letargia. Manter condições de bem-estar, então, sono, repouso, distração, não é porque ele está preso lá no leito que ele vai estar lá sem ter que fazer nada, tá? De novo, risco de volumes de líquidos excessivos ou deficiente, né? Então, cuidado com essa bomba, porque às vezes ela apita, a gente aperta botão, ela para e zera e volta tudo de novo, aí perdeu o controle daquilo que foi. Então, cuidado com essa bomba de acordo com a prescrição médica. Se não chegar uma outra bolsa, comunicar ao médico já para instalar um soro glicosado a 10% 500 ml, porque lembrando que ele não tem outra fonte de alimentação.
Cuidado com o balanço hídrico, de novo, pesar o paciente, de novo, avaliar sinais de desidratação, então a pele com turgor alterado, sede que o paciente vai relatar, controle de glicemia e sinais vitais, umidificar os lábios com água filtrada para eles não desidratarem, não racharem, tá? Risco de mobilidade física prejudicada. Então, se o paciente não tem restrição de deambulação, a gente estimula a deambulação. Se ele tem, a gente faz a movimentação no leito, né? Então, mexe braço, mexe perna, mas se mexe. Orientar cuidados com o equipe durante a deambulação, então ele vai levar, né, o suporte de soro com a bomba, então só tomar cuidado para não ficar batendo aquilo em lugar nenhum. Auxiliar no autocuidado, né? Obrigatoriamente ele pode tomar um banho de chuveiro, a gente vai orientar, auxiliar no cuidado, mas deixa ele ter a maior autonomia possível, né? E fazer o treinamento, não é porque a gente só que vai manipular que a gente não tem que treinar o cuidador familiar e orientar com relação aos cuidados, principalmente com cateter por conta de infecção, tá bom? Essa foi nossa aulinha de hoje de nutrição parenteral, tá bom? Abraço a todos e a gente se vê.